Que aí eu vou falar primeiro sobre as funções da linguagem, tá? Aqui. Eu peguei já um vídeo, um slide pronto, pessoal. Bem mais rápido, porque essa semana, como é fechamento de bimestre, é uma correria maluca. Maluca, assim, olha, é coisa mesmo bem complicado, porque a gente tem que ir atrás de cada aluno, então é bem complicado mesmo. Aí eu não consegui fazer o vídeo, o slide, mas eu peguei esse daqui que vem bem de encontro com o que a gente precisa trabalhar, tá? Então, olha, quando a gente fala em função da linguagem, a gente tem que lembrar de texto, tá bom? Linguagem aqui nós vamos falar em relação à escrita. Toda vez em que nós escrevemos um texto, nós temos uma intenção. Aquele texto é carregado de intencionalidade. Qual é o objetivo que eu quero com aquele texto, ok? Então, pensando nisso tudo, a gente tem que primeiro perguntar aqui e ter claro na cabecinha. Qual é o objetivo de um texto? Então, olha lá. Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações. Transmitimos informação, tentamos convencer o outro, assumimos compromisso, como os contratos, por exemplo, ordenamos, né? Então, são aquelas orientações, uma bula, uma receita médica, um cartaz, né? Pedimos, demonstrando sentimentos como canções, poemas, cartas, construímos representações mentais para o nosso mundo, como os textos didáticos, por exemplo. Então, veja só como a escrita ela representa aí diversas coisas, né? Ou melhor, diversas intenções que temos em questão do viver, né, socialmente. Diferenciar que eu frisa bem isso. Diferenciar que o objetivo predomina em cada situação comunicativa, ou seja, em cada texto, qual é o objetivo que predomina, ou seja, que é maior. Às vezes, e nós vamos ver isso, às vezes o texto ele mistura algumas intenções, porém ele tem uma que é mais forte. E é isso sempre que eu tenho que me atentar. Qual é a que predomina, tá? Isso me ajuda a compreender melhor o que está sendo dito no texto. Olha que interessante. Nós estamos passando no estado, professores, hoje, amanhã, por exemplo, nós vamos ter mais uma reunião de formação. Então, nós estamos passando por um curso. Competência leitora, desenvolver a competência leitora no aluno. Por isso eu disse para vocês que esse conteúdo é essencial, tá? Porque faz parte da competência leitora. Os nossos alunos, há alguns anos, acredito eu, que começou a aparecer isso com uma maior ênfase, em 2007, que os alunos estão saindo do ensino médio analfabeto funcional. O que é isso? É aquele que lê, ele lê, mas ele não compreende o que lê. Então, hoje se faz extremamente necessário que a gente forme esses alunos, né, com essa capacidade leitora. Então, um dos pontos aqui que a gente está falando, né, dessa capacidade leitora, é você, então, saber diferenciar, você saber enxergar, identificar qual é o objetivo predominante dentro do texto. Isso já vai lhe auxiliar a entender metade do assunto ali falado, tá? Então, ó, dentro disso, as funções da linguagem, elas se fazem necessárias. Ué, qual é a função? De acordo com a minha intenção de texto, eu vou me utilizar de uma função da linguagem. A função de convencer, a função de persuadir, a função de emocionar, que nem a gente viu agora anteriormente, tá? E essas funções, elas estão ligadas aos elementos da comunicação.
Isso foi um assunto que nós falamos logo no início do ano, elementos da comunicação. Remetente, eu que falo, destinatário, né? Quem é que está me ouvindo, ou quem é que vai ler aquilo. Mensagem, o que eu quero transmitir. Canal, por onde eu mando aquela mensagem. E contexto, qual é a situação que me fez escrever aquele texto, certo? Então, esses 5 elementos da comunicação, ele é extremamente importante na hora de fazer leitura, tá? E interpretação textual. Extremamente importante. Isso tem que ficar muito claro na minha cabeça. Que todo o processo comunicativo, seja ele via rádio, seja ele via televisão, seja ele via texto, seja ele cartaz, seja ele a verbalização, nós temos envolvidos esses 5 elementos. Exemplo, agora, nessa aula, nós temos, né? Então, sou o remetente, né? O emissor. Vocês que estão ouvindo são o receptor, correto? Porque estão me ouvindo. A mensagem é a respeito do conteúdo de funções da linguagem. O canal, o qual nós estamos usando, é a plataforma Google Meet, né? E o contexto pelo qual estamos falando sobre essa mensagem, sobre esse conteúdo, é o objetivo de que vocês se tornem leitores competentes, né? Se tornem bons leitores. Então, veja, em todo o processo comunicativo há o uso dos 5 elementos, tá? Comunicação, e todos eles com tem aí as pessoas, as coisas que participam, né? Ficou claro isso. Beleza. Então, olha, da forma como eu estou já colocando nossa aula como exemplo, na hora de explicar as funções da linguagem agora, também a nossa aula servirá para a gente fazer análise de qual, desculpa, de qual a função da linguagem que nós estamos usando, tá bom? Ó, então isso eu já falei para vocês, ó lá, emissor, receptor, mensagem, referente que é o contexto, o código, né, que ainda tem o código, mas nessa parte aí, para falar sobre funções da linguagem, vocês têm que saber do código sim. O código, então, veio o conjunto de signos usado da transmissão para mensagem. Então, quais são os tipos de linguagem, qual é a linguagem que eu uso para fazer transmissão dessa mensagem. Para fazer transmissão da mensagem, eu posso apenas me utilizar de uma imagem, eu posso me utilizar de uma cena, né? Então, quais são os códigos? Código vem a ser quais são os meios que eu me utilizo para transmitir aquela mensagem, tá bom? Ó, qual o objetivo de um texto em si? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas apresentam uma hierarquia maior, né? Então, eu tenho várias funções. Eu quero não só lhe persuadir, mas eu quero também lhe emocionar. Mas o que eu quero mais? Te persuadir ou te emocionar? Então, é isso que está falando aqui, tá? Sendo dominante, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar em quem recebe essa mensagem, certo? Então, é nisso que tem que pensar. Às vezes, naquela linguagem ali, aquele texto, ele está emocionando, mas ele quer te convencer de alguma coisa também. E o que predomina? Aí, o que predomina é o objetivo do texto. Ele está sendo mais emotivo ou ele está sendo mais persuasivo? Opa, ele está sendo mais persuasivo. Então, o objetivo em si do texto de te convencer, de persuadir você de alguma ideia, ok? E é isso que a gente tem que analisar. Temos então, pessoal, falando sobre tudo isso, nós temos então essas funções da linguagem, né? São
5, não falei para vocês que são 5 elementos da comunicação? Pois é. Cada elemento da comunicação vai refletir uma função da linguagem. Então, quando eu foco mais em um elemento da comunicação, eu estou focando mais no receptor que é você, tá? Quando eu foco no receptor, sabe qual é a minha intenção? De te convencer. Porque para eu te convencer, eu tenho que focar em você. Em como é as suas características, em como você pensa, em como aquele determinado grupo pensa, para que eu possa convencê-los de alguma coisa. Então, quando eu foco no receptor, a minha função, o meu objetivo de texto é persuasivo. Quando eu foco em mim, que sou o emissor, o meu foco é transmitir a você a minha emoção, o meu ponto de vista, o meu parecer, tá? Então, olha só que interessante. Conforme a gente focar em um dos elementos da comunicação, vai ser a função da linguagem a qual nós estamos usando. Então, olha lá, falei, né, do eu. Função emotiva ou expressiva é centralizada em mim, que sou o emissor. Então, todas as vezes em que eu falo dos meus sentimentos, da minha emoção, eu estou usando essa função emotiva, tá? Então, olha lá. Centralizada no emissor, revela sua opinião, sua emoção. Professor, lá no texto de opinião, o artigo de opinião, ele é uma função emotiva? Nem sempre. Qual vai ser o meu foco lá no artigo de opinião? Vai ser te persuadir da minha opinião ou vai ser expressar o meu sentimento? Então, se tiver carregada mais de expressar o meu sentimento, aí vai ser função emotiva. Agora, se eu tenho um foco muito maior em te convencer da minha opinião, aí ela não é emotiva, tá? Ah, mas eu tenho um emotivo ali. Tenho, mas não é o predominante. Então, eu tenho que verificar quais são as funções que ali aquele texto trabalha, mas valorizar o que é predominante, porque de acordo com aquilo que predomina, é a minha intenção, e eu tenho que começar a ler o texto com a intenção do leitor. Aí eu vou entender o que ele quer dizer. Certo? Muito bem. A próxima. Ó, é aí só um exemplo. É muito comum nas canções de música e nos poemas nós termos a função emotiva. É muito comum, tá? Mas aí, daqui a pouco, nós vamos falar sobre uma outra que trabalha em paralelo com a emotiva, tá bom? Referencial. Referencial ou denotativa. Vocês podem achar um dos dois nomes. Referencial ou denotativa. Quando que é isso? Ela está centralizada no referente, tá? Então, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Então, assim, a referencial, gente, ela está centralizada no assunto. Sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre funções da linguagem. Então, qual que é o referente? Funções da linguagem. Então, o assunto que estamos falando é referente, é referencial, ok? Então, quando eu dou um foco no assunto abordado, então, notícia usa muito essa linguagem referencial, porque a função da notícia é informar sobre alguma coisa, sobre um assunto, sobre algo que está acontecendo. Isso
é focar no assunto, é referencial, tá? Função referencial, então, é quando a gente é objetivo, fala de um determinado assunto. E isso está dentro da mensagem, tá? Então, quando eu foco no elemento lá da comunicação, mensagem é o assunto, é o que eu estou falando, certo? Eu vou ter, então, uma linguagem referencial. Então, ó, foquei no emissor. Que função da linguagem eu tenho? Emotiva. Foquei na mensagem. Que função da linguagem eu vou ter? Referencial. Certo? Próxima. Ó, aí é só explicando, tá vendo? Ó, os textos didáticos também são função referencial, tá? Texto enciclopédico, texto lá do Google, que vocês fazem pesquisa, são textos de função referencial, porque o objetivo dele é informar alguma coisa, tá bom? Conotativa ou apelativa. Aí já tá o nome bem certo, né? Apelativa é para convencer mesmo, né? Quando que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei? Receptor. É porque eu quero te persuadir. Então, função conotativa é quando nós focamos no receptor. Com qual objetivo? De convencê-lo de alguma coisa. Certo? Então, ó, centraliza-se no receptor. Então, o emissor, que sou eu, procura influenciar o comportamento do receptor, que é você. Ô, professora, aqueles blog lá, aqueles blogueiros, eles usam, então, a função conotativa? Lógico, com certeza, certo? Eles usam sim a função conotativa, tá? Reportagem pode usar essa função conotativa? Lógico, quando ele quer te direcionar a pensar de tal maneira, sim. A Yasmin aí que pretende fazer jornalismo vai usar muito, né, essa função. Aliás, ela vai usar bastante lá a função referencial, que a gente acabou de dizer, e essa função aqui apelativa, conotativa. Sabe lá o jornal do BAT, né? Cidade Alerta? Ele tem total essa linguagem conotativa, tá? Porque o que faz mesmo essa linguagem? Ela é focada no receptor com a intenção de conduzir comportamento, pensamento, ideia. Certo, pessoal? Olha que interessante, né? E aí, ó, é claro também que os anúncios publicitários vão ser carregados, né, de linguagem apelativa, conotativa, tá bom? Certo, pessoal? Tá ficando bem claro para vocês, então, o que é a função da linguagem, tá? Cada texto, ele tem um objetivo. Esse objetivo nós chamamos de função, ok? E aí a gente vai focar em um dos 5 elementos da comunicação para direcionar esse nosso texto, tá? Então, ó, voltando de novo aí, o pessoal que quer fazer jornalismo, quer fazer publicidade, marketing, usa demais, estuda demais sobre essa questão das funções da linguagem, ok? Então, ó, mais outro exemplo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando aí o slide para vocês no grupo, tá? Para vocês terem como material de pesquisa. Ó, outra função fática. É isso mesmo, função fática. Centralizada no canal de comunicação. Então, pelo meio do qual nós estamos estabelecendo a nossa comunicação. Então, quando vocês entraram, né, quando o Christian, por exemplo, entrou na aula, a primeira coisa que a gente
fala bom dia, né? Aí depois a Isabela também entrou, falou bom dia. Então, esse bom dia, oi, tudo bem? Como vai? Isso é uma função fática. Nós estamos estabelecendo, tá? A comunicação pelo canal. Qual canal que nós estamos usando? Aqui é o Google Meet. Não dá pra gente entrar, né? Entrou na aula e calado. Vamos estabelecer comunicação. Então, a primeira coisa que a gente faz é: oi, tudo bem? Nossa, e aí a gente vai procurando coisinha para falar, né? Isso é função fática, né? Então, aquele vendedor, né? Você tá passando e ele: oi, amiga, tudo bem? Função fática, tá bom? É estabelecer comunicação, contato com o outro. Tudo bem, pessoal? Aí é só exemplos também. Função poética. Função poética. Ele vai se esbarrar um pouquinho lá com a função emotiva. Só que aí você tem que saber pelo elemento da comunicação, certo? A função Ai, fugiu da cabeça agora? Emotiva. A função emotiva, ela vai focar no elemento emissor, tá? A função poética, ela não foca em mim, ela foca na mensagem, certo? Ela foca em como essa mensagem será escrita. Olha, para eu passar o que eu quero, eu tenho que saber escrever. A música faz muito isso, o poema faz muito isso, mas textos persuasivos também fazem isso, tá? Então, como eu vou escrever a mensagem para chegar nesse objetivo? Então, assim, se eu quero convencer alguém de alguma coisa, ou se eu quero emocionar alguém, então eu tenho que ter uma estratégia de escrita para chegar nesse objetivo. Então, o meu objetivo maior acaba sendo, então, centralizado como escrever. E aí o texto vai para a poética. Professora, então, a canção, o poema, eles podem usar as duas? Aliás, eles usam as duas. Ele usa a poética e ele usa a emotiva. Ele usa. Se tem dois textos que usa duas funções muito claras, é a música e o poema. Ele usa a poética e ele usa a emotiva. E aí você tem que observar qual das duas predomina, se é a poética ou se é a emotiva, tá? A poética é quando ele focar mais na escrita, na forma como ele escreve. E a emotiva é quando ele focar mais nas emoções, ele não se preocupa muito com a questão da escrita, ok? Textos literários tem muita função poética, tá, pessoal? Texto literário é o que mais tem. Então, o conto, a crônica, né? Todos eles são textos literários, nós aprendemos isso, né? A maioria dos textos narrativos são, aliás, os textos narrativos são textos literários, né? E aí, eles usam muito a função poética. Mais uma vez dizendo, qual é a função poética? É a forma como se escreve, tá bom? Então, a maioria dos romances que vocês vão ler aí pela vida, né? Machado de Assis, ano que vem mesmo é ano de grande Machado de Assis, né? Ele usa, lógico, a função poética. Mas ele está sendo emotivo ali? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Certinho, pessoal? Metalinguística, que palavra é essa, né? Que função é essa que é a metalinguística? Ela está focada no código. O que é o código? É a própria palavra. Então, ela está preocupada em explicar a própria palavra. Então,
O dicionário, ele é muito preocupado, claro, em explicar a própria palavra, né? O que significa, exemplo bem bobo. Você vai olhar lá no dicionário, vai lá a explicação. Então, tudo aquilo que explica é função metalinguística, certo? Ô, professora, a aula agora é uma função metalinguística? Com certeza. Eu não estou explicando a própria língua, eu estou explicando a função da linguagem. Essa aula, ela tem uma função, né? Temos outras funções aí, mas a que predomina hoje, nessa aula, por exemplo, é a função da linguística. Porque estamos explicando o processo da própria linguagem, tá? Então, é isso o foco da função metalinguística. Explicar o próprio código, a própria palavra, a própria escrita. Okay? Então, ó, centralizada no código, usa a linguagem para falar dela mesma. Então, as aulas de língua portuguesa são super focadas na função metalinguística. Ok? Passando. E acabamos. Nossa, eu pensei até que tinha mais função. Fomos elas. Certo, pessoal? Então, vamos lá? Reprise. Ó, função metalinguística focada no código, tá? Função poética focada na mensagem. Função fática focada no canal. Função apelativa ou conotativa focada no receptor, tá? Função referencial focada no assunto, que é o contexto. Função emotiva focada no emissor. Certo, crianças? Então, esse daqui é o conteúdo das funções da linguagem. Ok? Deu para todo mundo compreender, então, funções da linguagem? Sem problema? Todo texto tem função da linguagem? Todo texto tem função da linguagem. Ok, Caio, foi bem rapidinho, né? Mas deu para entender, pessoal? Agora a gente tem que olhar para os textos pensando em função da linguagem. Qual é a função? Em que elemento ali ele está focando, tá? Muito bem. Mas agora nós precisamos também falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre classicismo. Então, função da linguagem, e os textos aí, os poemas do Luiz Vaz Camões. Eu também vou olhar com com essa visão de função da linguagem, com certeza, para eu entender qual é a mensagem transmitida pelo grande Luiz Vaz Camões, eu preciso focar, né, nas funções da linguagem. E muito interessante, quando ele usa aquele poema, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e se sente, é o contentamento descontente, e vai. Se não me engano, eu coloquei esse poema para vocês analisarem. O que ele está usando aí, gente? Ele está usando função emotiva? Não! Porque ele não está falando do sentimento dele. Aí, ele está usando função poética? Tá. Por quê? Porque ele não basta falar sobre amor. Ele acha aí todo um artifício bonito, polido para falar de amor, certo? Então, ele está preocupado com a estética, com a forma como eu vou falar. Então, é função poética. Mas o que ele está falando? Que ele fala assim, ó, amor é fogo que arde se ver. É ferida? O que é ferida? É o amor. O amor é uma ferida que dói, que não se sente. O amor é o contentamento descontente. Ele está explicando função metalinguística. Certo? Então, olha aí. Para eu entender o que o autor quer dizer, o que ele está tentando fazer, quais artifícios, eu tenho que olhar para o texto agora com esse olhar de função poética.
certo? E aí, muito legal ainda, porque insere um outro conteúdo que nós aprendemos. Figuras de linguagem. Então, ó, nós não aprendemos nada descontextualizado, desconectado. Tudo é um processo, é uma sequência da outra, tá? Então, quando nós aprendemos aqui funções da linguagem, aí a gente aprende gênero lírico, que são os poemas, a estrutura do poema, e aí a gente vem para os períodos literários, né? E as figuras de linguagem, a gente junta tudo esse conteúdo e interpreta o poema do Luiz Camões. Certo? Então, viu, gente? Não dá para falar que estudo, principalmente em língua portuguesa, é uma coisa fragmentada, não é? Quando eu não compreendo o texto, é porque eu não tenho pré-requisitos. Ou seja, eu não aprendi essas coisas que me fazem entender depois, compreender a escrita daquele autor. Então, por isso que eu acho Machado de Assis chato pra caramba, tá? Porque eu não consigo interpretar um conto. Pô, qual é a ironia desse conto? Ironia no conto? Então, porque eu não estudei figuras de linguagem, a função da linguagem, aí eu não vou mesmo interpretar um texto corretamente. Para vocês terem uma ideia como esse conteúdo é super importante, funções e figuras de linguagem, são os conteúdos que mais caem no Enem. Mais caem. Então, para quem já pretende aí esse ano fazer Enem como treineiro, vai perceber isso. Tá? Funções da linguagem e figuras de linguagem são os assuntos que mais caem. E os textos para interpretação, a maioria deles são textos literários. Justamente por causa disso. Porque pega você com calça curta mesmo. Os textos literários, eles englobam toda a parte linguística estudada. Tudo. Gêneros textuais, essa questão de estrutura, tudo. Tá? Então, bora lá falar um pouquinho rapidinho aí sobre classicismo. Que eu tenho aí 20 minutos. Ó, classicismo, então, gente, é um movimento literário pós-humanismo. Nós falamos lá sobre o humanismo, o Gil Vicente, a da Barca do Inferno, não foi isso? Belezinha. Gil Vicente abriu caminho para o restante do povo, tá? Porque até então, o teatro, ele era voltado somente para a representação sacra. Então, a Sexta-feira da Paixão, né? A Virgem Maria, os três reis magos, quando foram visitar Jesus, na manjedoura, e assim por diante. Então, os teatros, eles eram voltados para o que era sacro. Aí vem o Vicente e abre caminho para o teatro profano. Fica profano tudo que é fora da igreja. Ué, tudo que é fora da igreja era considerado pecaminoso, profano. E o Gil Vicente vem e bora fazer crítica social, né? Lembra lá? Né? Que aí, só que ele vai fazer uma crítica social misturando com o sacro, né? Porque quando ele vai lá para o alto da Barca do Inferno, qual é o foco dele? Mostrar que a maioria da sociedade, com o comportamento que elas tinham, elas iam tudo para o inferno. Ué, de acordo com aquilo que eles aprendiam na missa, né? Lá todas as missas quando eles iam, de acordo com o que era pregado nas missas, nos sermões, ou a maioria da população ia para o inferno, porque tinha um comportamento extremamente errado, certo? Beleza. Mas nós falamos também que no humanismo, o que acaba sendo aquele grande diferencial é a visão do renascimento, não é isso? O que é renascimento? É o nascimento do homem como um ser pensante. Isso. E aí o homem começa a explorar, né, novas formas de vida, novos pensamentos. A ciência, ela começa a correr mesmo, a se destacar.
E desde o humanismo, o homem sai daquela visão teocêntrica, que tudo gira em nome de Deus, né, em torno de Deus. Não que a gente desacredita que Deus criou céus e terra, não é isso. Mas eu vou explorar um pouco esse universo, eu vou explorar a vida humana, entender como tudo isso funciona, né, e poder intervir em algumas coisas. Por exemplo, as pestes. Né? Eu posso intervir e aí criando remédios, criando vacina e etc. Lembram que antes do humanismo, as pessoas que lidavam aí com essa arte de fazer remédios, né? A partir de ervas, eram conhecidas como, depois foram conhecidos como botânicos, mas até então era conhecido como curandeiros, feiticeiros, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como era um pouco atrasada. E aí o humanismo ele vem trazendo essa ideia, né, de que o homem ele pode intervir nas suas ações e sim, né, prolongar a vida. As pessoas morriam muito cedo, porque não tinha remédio para poder curar. Hoje, a vida é muito mais prolongada devido ao avanço da ciência. Tá? Então, isso começa quando? Começa com o Renascimento, tá? As navegações, a criação da bússola, né? Que aí as pessoas não se perdem mais, né? E estudando, então, os mares e todas essas coisas. Uma questão de progresso, certinho? Beleza. Aí o classicismo, o humanismo, lembra que eu falei para vocês também? Ele foi uma transposição do pensamento teocêntrico, pensamento, né, do antropocentrismo. Então, que o homem é agente das suas próprias ações. O humanismo, ele ficou ali, meio achatadinho. Ele ficou em uma transição, ele representou a transição do trovadorismo para a era clássica. Só que o que acontece, que é o classicismo, né? O que acontece aí com esse classicismo? Ele toma uma notoriedade maior. É porque os filósofos, né, as pessoas desse período, eles vão ser considerados pagãos. Que é pagão é aquele que foge, ele sai fora dos conceitos bíblicos. Então, assim, eles vão abandonar. O pessoal do classicismo, eles vão abandonar. O humanismo estava ainda meio ali, né? Mas o pessoal do classicismo, não. Eles chutam o pau da barraca, entendeu? E esquece questão teológica, esses conceitos religiosos, tá? E aí a gente pode considerar mais ou menos esse pessoal aí ateu? Sim, sim. Você pode considerar esse pessoal ateu, tá? É o povo que descrê mesmo da existência de Deus e coloca a ciência acima de tudo, certo? Então esse pessoal é aí a turminha ateu, certo? E aí, ó, o que vai predominar? Quais são as características básicas, fortes do classicismo que nós temos que guardar? Eles são total razão. Ué, se eles vão banir alguma coisa em questão de religião, eles vão ser total razão. Então, não interessa a fé. Exemplo, quando eu vou olhar desculpa, o horóscopo, eu estou indo pela razão ou pela fé? Eu estou indo pela fé, não é isso? Então, o período classicista, ele não tem nada relacionado à fé, a misticismo, nada disso. Ele vai ser voltado mais para a razão, tá? Em certa parte, ele não vai ser voltado para o misticismo. Vocês vão ver agora. Ele é meio contraditório também. Ele é ateu, mas não tão ateu. Olha só. O homem é sempre assim, com isso na literatura, a gente percebe muito essa busca do homem em se explicar, em explicar algumas coisas da vida, ele acaba se confundindo um pouco, ele passa a ser um pouco de um paradoxo, uma mistura de tudo.
A gente vai perceber muito isso. É muito interessante essa questão. Então, ó, racionalismo, né? A capacidade de raciocinar é bastante valorizada. A racionalização é a reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem no mundo, tá? Valorização da cultura grega. Ah, que engraçadinho, né? Ele não acredita. Ó, vamos ler aqui, ó. Valorização da cultura grega, que é o paganismo, a cultura grega para ser valorizada, principalmente por causa da visão que se tinha do homem. Sabe assim? Poxa, o mundo é bastante complexo, né? Nossa, quanta diversidade há no mar, diversidade marinha, né? E então no universo, que diversidade! Impossível um Deus só ter criado tudo isso. Ah, não, impossível. Deve existir um Deus para o mar, deve existir um Deus para o trovão, um Deus disso, um Deus do amor, um Deus disso aqui. Mitologia grega. Eles vão se voltar para a cultura grega, em que acreditava que para cada situação, para cada coisa, existe um Deus que rege aquilo. Impossível um Deus só, né, direcionar tudo aquilo. E não só eles começaram a acreditar em deuses, mas também acreditar que existe aqueles outros seres que auxiliam os seus deuses, né? E que existia também os semideuses. Então eles acreditam nas ninfas, que são como se fossem fadinhas que auxiliava a deusa Afrodite, a deusa do amor, e assim por diante, tá? Titãs, isso, Caio. Quem assiste aí, ó, esses filmes épicos, vai entender bem o que eu tô falando. É bem nessa visão mesmo, tá? Bem legal até. Certo, gente? Aí eles acreditam também uma outra característica. Então, assim, ó, quando vocês. Agora a gente vê aí os Lusíadas, a grande obra épica de Camões, os Lusíadas é carregadíssimo dessa cultura grega. Parece deuses para todo lado. E o grande gigante Adamastor. Vocês já ouviram falar desse nome? Gigante Adamastor? Então, aparece aí nos Lusíadas, tá? Pois bem, fazendo referência, então, àqueles monstros, né? E até mesmo aquela parte do Golias na Bíblia, certo? Ah, hedonismo. Busca satisfação dos desejos humanos. Ó, olha essa palavra hedonismo. Busca por satisfação dos desejos humanos. Nesse ponto aqui, pessoal, ele é meio pesadinho, tá? Até mesmo tem uma parte dos Lusíadas que tem essa característica. Então, os navegantes chegam numa ilha, e que essa ilha é a ilha de Afrodite, que é a deusa do amor, cheia das ninfas, que lá como se fossem as suas fadinhas, mulheres bonitas, musas. Daí vem a palavra musa, tá? Tem as musas lá e tal. E aí, bom, gente, eu não preciso ser muito declarada, né? Se nós estamos falando sobre essa palavra aqui, ó, desejos, eu não preciso nem explicar muito o que nós estamos falando, né? Certo? E aí, até mesmo essa obra do Camões, no período lá, ela foi meia que censurada por causa disso, tá bom? Acharam pesado essa parte da obra. Outra característica, carpe diem. Guarda esse nome, vocês vão ouvir falar esse nome por muitas outras vezes. Carpe diem. É uma palavra, acho que vocês já devem também ter ouvido em filosofia. É uma palavra que significa aproveite o dia. Então, assim,
trazendo já a noção de que a vida, ela é curta. Então, você precisa trabalhar? Precisa. Também aproveite a vida. Ah, sabe, nem a molecada aí, vamos sair, vamos curtir. Isso é mais ou menos essa ideia. Claro que nem só é curtição a vida, porque senão depois lá na frente você cai no buraco, né? Mas é um pouquinho de saber dosar, né? Não só aproveitar a vida, mas também não só trabalhar. Ter aí uma balança, né? Efemeridade do tempo. O tempo e a vida passa rápido e devem ser aproveitados. É na ideia do carpe diem. É a mesma coisa. Vocês desculpem aí as criançadas chorando, porque dar aula em casa é meio complicado, né? Neoplatonismo, o que vem a ser? O amor sensual e ao mesmo tempo platônico. O que é platônico, gente? É aquilo inatingível. Então, certos momentos, ao mesmo ponto que o homem tem o desejo pela mulher, ele não quer tocá-la. Por quê? Porque o amor é sublime, tá? O amor é considerado como algo sublime, algo divino. E aí eu vou ser declarada, já o ato sexual, ele é considerado carnal, pecaminoso. Então, o neoplatonismo é isso, é que ao mesmo tempo que tem esse desejo, ele fala, mas o amor é sublime, é intocável, tá? Então, esse é o amor platônico. Eu não toco, eu só idealizo, eu só contemplo, ok? Equilíbrio formal. Gente, aqui, um pouquinho antes do Luiz Camões, nasce a tal forma como conhecemos até hoje, soneto. É uma estrutura de poema, soneto. O que é o soneto? É um poema escrito em 2 quartetos, 2 tercetos. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Depois até mando também esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, ó, o soneto, o que é? É um poema escrito em 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então, o que é quarteto? Vamos aqui embaixo. É quarteto. Ó, quarteto é uma estrofe com 4 versos, tá? O que é terceto? Terceto é... Opa, peraí. É uma estrofe com 3 versos, tá? Então, ó, o soneto, a composição dele é essa, a estrutura dela é essa, tá? É um poema escrito em 2 quartetos e 2 tercetos. O que é quarteto? É uma estrofe com 4 versos. O que é terceto? É uma estrofe de 3 versos. E aí, se houver dúvida, estrofe é o conjunto de versos, certo? E versos é cada linha do poema, ok? Então, ó, exemplificando aqui, seria assim, ó. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, uma estrofe, certo? De 4 versos. Olha lá. Uma estrofe de 4 versos. Então, no soneto, eu vou ter 2 estrofes de 4 versos. E depois, eu vou ter 2
2 estrofes de 3 versos. Opa. Ok? Então, isso é um soneto, tá? Então, eu tenho 2 dessa daqui e 2 dessa daqui, certo? Isso é um soneto, tá? Só que não basta isso. E cada verso tem contadinho 10 sílabas poéticas, tá? Então, é a estrutura do soneto. 2 quartetos, 2 tercetos, e cada verso tem 10 sílabas poéticas. Vamos colocar aqui. Tem 10 sílabas poéticas. Gente, é horrível contar essas sílabas poéticas. Sério. Mas eu posso ensinar vocês, tá? Mas é chato pra caramba. Eu sou bem sincera. Bom, certo, pessoal? Então, não foi o Luiz Camões que criou essa estrutura de soneto. Não foi ele. Porém, vai ser o cara que mais vai usar. E vai colocar em evidência, tá? Essa estrutura de poema. Vai ser aí mundialmente conhecida como até hoje, né? O soneto devido ao maravilhoso Luiz Camões. Ok? Muito bem. Outra coisa que tem nos sonetos, gente, é a tal da rima, tá? Rima. E aí a gente conta a rima assim. Terminou em A, aí você coloca lá a rima A. Aí depois embaixo terminou em ER, rima B. Terminou em I, rima C. Aí depois volta. Terminou em A, era rima o quê? A, né? E aí você faz a contagem lá da... Colocando... Essa parte aí foi uma parte que nós pulamos, tá? Estaria até mais simples para falar. Mas geralmente, ó, nós temos essas rimas aqui. A, C, A, B, parece que é A, B, C, C, se não me engano. Depois eu passo isso aqui direito para vocês. Essas questões das rimas, tá? E como a gente encontrar essas rimas nos poemas, nos finaizinhos dos poemas, tá? Mas foi isso, em questão de poesia, ok? Qual a outra característica? Deixa eu ver. Personificação. Ai, que lindo essas figuras de linguagem, ó. Tá vendo? Ó, já deixei aqui, ó. Bem bonito. Olha as figuras de linguagem predominante no classicismo, principalmente nas obras do Camões. Paradoxo, antítese, personificação. Quando eu falo lá assim, o amor é fogo que arde sem se ver, eu estou usando paradoxo ou antítese? Nossa, professora, pegou paradoxo ou antítese? Gente, eu estou usando paradoxo. Por quê? Que diferença há entre o paradoxo e a antítese se os dois consistem no contrário? Porque a antítese é o contrário. O paradoxo também é o contrário. Mas o que consiste paradoxo e o que consiste antítese? Se os dois são contrários. É que o paradoxo é uma coisa que foge do real. Como assim que o fogo arde sem se ver? Meu, quando tá pegando fogo, todo mundo tá vendo. Não tem como você ver. Não é isso? Então, quando eu falo que amor é fogo que arde sem se ver, isso é paradoxo. Foge da lógica. Então, paradoxo é o contrário, tá? Mas que foge dessa lógica. E a antítese, ela vai só ser mesmo ideias contraditórias, né? O bem e o mal. Isso é uma antítese. Eu estou em bem e o mal, certo? Eu não estou num paradoxo aqui. Eu estou numa antítese. Eu tenho que escolher entre um ou outro. São duas coisas opostas. E eu aqui no meio eu tenho que escolher. Isso é uma antítese. Agora, o paradoxo não. Aquela é uma coisa que foge da lógica. Certo, pessoal? Então, olha, eu acredito que dá para vocês fazerem. Ficou faltando só a questão da época dos Lusíadas, tá?
Eu acho que dá para falar rapidinho aqui. Vamos lá. 5 minutinhos eu consigo falar. Épica. O que é uma obra épica? É uma história narrativa. Que bonito. Épica é uma história narrativa. Não existe mais épica, tá, gente? Ninguém se escreve mais épica. Porém, a gente estuda épica, porque toda narração surgiu dela. Então, épica é uma narração de fatos heróicos, ok? Ela só contava fatos heróicos. E aí, o Luiz Camões vai escrever os Lusíadas, né? Contando um fato heróico. Fato heróico de quem? Opa, de Portugal. Ele é um escritor português, ok? E aí ele vai escrever os fatos heróicos. Nesse período aqui, Portugal já está meio na decadência. Portugal é conhecido como grande navegante, né? O grande navegador, desbravador de novas terras, ok? E principalmente, né? As Índias. As Índias é chamado a África, né? E Brasil também foi conhecido assim. Então, olha só, Portugal já estava meio decadente nessa questão das navegações, já estava perdendo algum poder. E aí vem o Luiz Camões e escreve essa época enaltecendo os grandes feitos de Portugal, né? Portugal é uma nação forte, né? Uma nação que ainda vai se levantar novamente. Deu uma caidinha, vai se levantar, porque olha só o que a gente já fez. Nenhum outro havia feito antes. Nós fomos os primeiros. Então ele vem enaltecer. Então quem é referência aí nessa obra é Vasco da Gama. Vasco da Gama, então, é o navegante, né? E ele sai com as suas tropas para poder ir conhecer novas terras. Só que aí acontece vários problemas em alto mar, algumas naus, que são as navegações, sofrem mesmo naufrágio, e aí outros acabam caindo em algumas ilhas, são salvos pelos deuses, e aí vai ter todo esse processo aí, né, contando essa narração, tá? Então, só para quem tiver interesse, dá uma lida depois melhor, tá bom? E acho que teve um exercício que eu coloquei até lá, aquelas imagens grandonas do gigante Adamastor. Então, é um episódio, tá? Dos Lusíadas. Então, o que eles assemelhavam, então, que era esses naufrágios? Era o Adamastor, esse gigante dos mares, que então, enfurecido, engolia as naus. Tá bom? Então, olha, a narrativa é dividida em 10 cantos. Cantos é capítulos, tá? É dividida em 10 capítulos. São organizadas, gente, em versos. Não é escrita de forma, assim, em prosa. É em versos. 10 capítulos escritos em versos. Tem no total 1.102 estrofes, tá? 1.102 estrofes. Imagina, então, diversos quanto tem, né? A rima, ó lá, e tem rima. Essa daqui é a rima A, B, A, B, A, B, C, C. Tá? Então, olha, é escrito em versos, né? E nessa rima, olha só, em 10 capítulos, tá? Contando esse fato heróico de Portugal. A estrutura. Ele são divididos, então, em 5 partes. Então, ó, esses 10 capítulos são divididos em 5 partes, sendo proposição, né? O que é proposição? Como se fosse uma introdução. Camões mostra o assunto do seu poema, dizendo que vai escrever sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias, além de exaltar a glória do povo português
em sua expansão pelo mundo, espalhando a fé cristã. Outra coisa que vai enaltecer aqui nesse ponto, né? Que foi o propagador do cristianismo pelo mundo foi Portugal, tá? Invocação, segunda parte, então. Camões pede as tardes, né? É as musas mitológicas, fica no Rio Tejo. Inspiração para escrever. Então ele faz ainda uma invocação, para escrever, ele faz uma invocação às musas. Então aí a essas esferas, né, celestiais, tá? Dedicatória. Camões dedica o livro ao rei de Portugal. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Dom Sebastião, que sumiu em uma batalha, né? Ele dedica esse livro ao rei Dom Sebastião. E após o sumiço dele em batalha, foi que Portugal começou a decair, tá? E aí eles esperavam, ansiosos, a volta de Dom Sebastião, trazendo a glória para Portugal novamente, tá bom? A parte 4 é a narração em si do que acontece e depois o epílogo, é o final. Finalmente, Camões termina sua obra com o epílogo. Nessa parte, o poeta fica triste ao observar a realidade, não vendo mais as glórias e as conquistas no futuro do seu povo. Ele errou? Não, porque Portugal nunca mais voltou realmente ao mesmo. Ele se estabilizou, mas não voltou mais a ser a mesma coisa, tá? Até mesmo nós vamos estudar nos outros momentos literários, toda essa questão mesmo de decadência de Portugal, que foi indo cada vez maior. Depois se estabilizou, mas muitos anos depois, pessoal. Então, é isso que fala um pouquinho sobre os Lusíadas, tá? Essa obra do Camões. E uma coisa bem interessante é que essa obra ele escreveu, né? E ele foi para, eu não lembro agora se foi a um combate, que ele estava de combates, tá? O Luís Camões. Inclusive, em um desses combates, ele perdeu um olho. Ele usava, então, um tapa-olho. E ele era um cara, assim, meio boêmio, né? Ele não casou, não queria saber de casar. Ele era um cara meio boêmio. E tinha bastante amor. Ele gostava de se relacionar com mulher casada. Ele era um cara bem complicadinho. E aí, numa viagem, ele levou uma das suas amantes, né? Uma das suas damas. E o barco onde ele estava naufragou. E aí, ele, na hora de se salvar, todo mundo se salvar, ele ficou entre a cruz e a espada. Salvar, né, a obra Os Lusíadas, no baúzinho, ou salvar a sua dama de companhia. Ele olhou para a dama, olhou para o baúzinho com a sua obra épica. Quem eu salvarei? Ele salvou os Lusíadas, é tanto que nós estamos estudando sobre ele hoje, tá? E a mulher morreu, né? Olha que maravilha, que cara legal, né? Coitada da moça, ela morreu afogada. Certo, gente? Então é sobre isso um pouquinho que eu tinha que falar com vocês. Passei aí uns 10 minutinhos, mas pelo menos deu pra gente abordar tudo o que precisava, tá? Então eu acredito que agora, mesmo quem não tenha feito os exercícios, ficou muito mais claro para fazer. E mesmo quem tenha feito, então já ficou aí clareado certinho os conteúdos. Voltando a dizer, esses são conteúdos essenciais, tá bom? É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ninguém tem pergunta? Vou parar aqui a apresentação. Eu gostaria, por favor, que vocês... se bem que eu sei quem tá aqui. Não, eu ia falar para vocês colocarem o nome, mas não precisa. Já vi quem tá aqui. Tá bom?
Então, parar aqui a gravação.